Fora da estação espacial, dois astronautas estão trabalhando em reparos. De repente, eles ouvem um ruído estranho que faz seus ouvidos doerem enquanto uma sombra se aproxima. Nos Estados Unidos, um grupo de adolescentes está partindo para uma viagem a uma casa no lago. Anne é apresentada a Charlie, que se comporta de maneira estranha e não para de olhar para a foto de uma garota em seu telefone. Após algumas horas de viagem, o grupo para em um posto de gasolina e Brandon sai para tirar algumas fotos. Nos fundos, ele encontra um caminhão com sangue escorrendo e uma forma que parece ser um corpo. De repente, ele é empurrado por Hunter, que pensa que Brandon é um repórter e joga sua câmera fora. Brandon explica que é apenas um turista que parou para abastecer, e Hunter lhe mostra o corpo, que na verdade é apenas um servo morto. Nesse momento, Charlie os encontra, então Hunter solta Brandon, e ambos os adolescentes correm de volta para o carro ao ver que Hunter está armado. Enquanto isso, no Alasca, alguns cientistas descobrem distúrbios estranhos ocorrendo na atmosfera. Momentos depois, os adolescentes chegam à casa do lago. Enquanto Rob e Cara têm um momento íntimo sozinhos na casa, os outros saem para admirar a floresta. Brandon também instala um sensor de movimento em uma árvore para se proteger contra ursos. O trio então vagueia e encontra uma casa escondida na floresta. Anne os convence a entrar porque acha que está abandonada, mas as peles frescas penduradas do lado de fora indicam que não está. Dentro da casa, eles encontram vários animais empalhados e um radar Doppler funcional. Sob um lençol empoeirado, Anne encontra um rádio militar, mas começa a tossir quando a poeira desencadeia sua asma. Felizmente, ela tem seu inalador e se recupera rapidamente. Então Brandon descobre algumas fotos na parede que revelam que a casa pertence a Hunter, que costumava ser militar e até trabalhou como astronauta. Nesse momento, Hunter volta em seu caminhão, então os adolescentes correm para se esconder em outro cômodo. A porta dos fundos está trancada, então eles cuidadosamente saem pela janela. Hunter entra e vê que o lençol empoeirado foi movido, mas quando verifica o outro cômodo, os adolescentes já se foram. Ele ainda entra em seu caminhão e tenta ir atrás deles, mas encontra o caminho bloqueado por uma árvore. Isso permite que o trio fuja e escape em segurança, mesmo que Charlie tropece no caminho. Quando voltam para casa, veem no noticiário que formações misteriosas de nuvens estão aparecendo em todo o mundo. Está se expandindo muito rapidamente, mas os meteorologistas não conseguem entender o que está acontecendo. Brandon olha para fora e percebe que as nuvens também estão ficando tempestuosas nessa área. O grupo sai para dar uma olhada melhor e Rob percebe que a bateria do carro está descarregada, achando que alguém deixou as luzes acesas. No entanto, todos juram que não fizeram isso. No bunker militar Blackbeard, o FBI e o Exército estão tendo uma reunião para discutir o projeto Blue Book, usando arquivos contendo fotos de alienígenas. Originalmente terminou em 1969, mas pilotos continuaram relatando experiências semelhantes desde então. Um prisioneiro chamado Romanovich é trazido e convidado a compartilhar sua história, que eles não acreditavam no passado. Eles recebem um telefonema dizendo que os visitantes estão se aproximando e Romanovich mostra as tatuagens que recebeu durante o último incidente, dizendo aos soldados que esses visitantes não podem ser combatidos. De volta à casa do lago, Rob conclui que o capô do carro foi forçado porque encontrou uma ferramenta presa na estrutura que causou um curto-circuito na bateria. Charlie acha que foi Hunter, que atualmente está atravessando a floresta para preparar algumas armadilhas. À noite, Anne pergunta a Charlie sobre a foto em seu telefone. Ele explica que é sua ex-namorada, que morreu há 10 meses em um acidente de carro. Charlie ainda não superou, por isso se comporta de maneira estranha perto de outras garotas. Na casa de Hunter, ele continua fazendo preparativos enquanto ouve na TV como um teórico da conspiração jura que aquelas nuvens indicam a chegada de vida alienígena. No entanto, um segundo cara parece mais sensato e mostra algumas tatuagens estranhas em seu braço. Nesse momento, a entrevista é interrompida com um relatório urgente. Uma espaçonave maciça apareceu no céu. Hunter sai de casa para ver a espaçonave emergir das nuvens tempestuosas e enviar cápsulas para a Terra. De repente, uma explosão brilhante de luz acontece e faz Hunter ter uma convulsão. No bunker, o mesmo acontece com Romanovich. Quando para, ele diz que os alienígenas sabem que ele está lá. Na casa do lago, Cara acorda e vê outra cápsula pousar na Terra. Quando Rob a verifica, ele a encontra congelada em frente à janela e ela desmaia assim que ele a toca. Rob grita e os outros vêm correndo enquanto o cara acorda normalmente. Enquanto isso, Brandon está verificando a câmera do sensor de movimento e encontra algo assustador se movendo no escuro.
Ele chama seus amigos para mostrar a eles e um olhar mais atento indica que é Hunter. Furioso, Rob sai de casa para procurar sua arma no carro, sem saber que Hunter está observando das árvores. Dentro da casa, as garotas tentam ligar para seus pais, mas não há sinal. Brandon supõe que a tempestade derrubou os relés de comunicação. Enquanto Rob volta, ele pisa em uma substância estranha que fica presa em seu sapato. Quando ele olha para baixo com sua lanterna, fica chocado ao ver um alienígena escondido sob o deck. Ele dispara sua arma uma vez antes de correr de volta para dentro. No entanto, diz aos outros que a arma disparou quando ele tropeçou. Então Kara olha pela janela e vê um brilho vermelho entre as árvores, o que desencadeia uma memória. Antes que ela possa explicar, eles veem o alienígena do lado de fora e todos correm para se esconder enquanto Hunter ainda observa de longe. Depois, o grupo começa a discutir como proceder. Rob fica irritado porque Charlie está dando as ordens e o insulta, então Charlie joga Rob no sofá e se prepara para lutar. Nesse momento, Kara começa a se sentir mal e diz que todos vão morrer. Então eles ouvem o som de uma janela quebrando e o grupo verifica a cozinha, onde encontram um alienígena vermelho que flutua ao redor deles antes de sair. Do lado de fora, Hunter vê isso. O grupo decide que precisa sair, então Anne e Brandon vão para a garagem buscar a bateria carregada. Charlie e Rob vão buscar Kara, apenas para encontrá-la desaparecida. O alienígena vermelho está agora flutuando na sala de estar e se movendo em direção a um alienígena mais humanoide como o que Brandon viu. Os caras esperam os alienígenas saírem antes de se moverem, e quando Rob sente alguém atrás dele, ele imediatamente abre fogo. No entanto, ele acaba atirando em Kara. Um desesperado Rob pega Kara e a leva para a garagem com os outros. Ele começa a fazer RCP, mas é tarde demais. Kara já está morta. A princípio, Rob chora, mas rapidamente se torna frio e levanta sua arma, anunciando que eles precisam de uma distração. Ele tenta dizer aos outros para correrem para a floresta como isca, mas é distraído por uma luz vermelha aparecendo na janela. Charlie aproveita a oportunidade para pular em Rob e lutar pela arma. Eles se jogam por toda a sala enquanto lutam e Charlie leva um golpe particularmente forte, mas rapidamente revida e nocauteia Rob. Então Charlie, Brandon e Anne saem da casa, sem notar Rob acordando. O trio entra no carro e parte, apenas para ver Rob bloqueando o caminho. Rob pula fora, mas Charlie ainda dirige o carro e ele acaba rolando colina abaixo. Felizmente, todos estão bem e quando saem, Rob se aproxima deles, pronto para atirar. Nesse momento, a espaçonave aparece acima deles e um feixe de luz leva Rob embora. Aterrorizados, os outros três começam a correr pela floresta, mas precisam parar quando Anne precisa usar seu inalador. Enquanto recupera o fôlego, Anne percebe algo estranho em um galho e os garotos olham mais de perto, descobrindo uma mão assustadora que de repente se move. Em pânico, o trio começa a correr novamente enquanto Hunter observa do topo de uma árvore. Charlie tropeça, rolando colina abaixo e batendo a cabeça. Logo, Anne o encontra e o ajuda a se mover, escondendo-se em um local seguro para cuidar de seu ferimento. Brandon continua correndo e acidentalmente pisa em uma armadilha de urso, gritando tão alto que Anne e Charlie correm para encontrá-lo. Charlie tenta abrir a armadilha sem sucesso, enquanto Anne corre para a casa de Hunter e usa o rádio dele para chamar ajuda. O exército dos Estados Unidos diz a ela para esperar por uma equipe de resgate na garganta. Após desligar, ela percebe um alienígena escondido atrás dela e foge. De volta a Charlie, ele ouve um barulho e pega um galho para se defender, mas Hunter o surpreende por trás e facilmente o desarma. Em seguida, Hunter remove a armadilha de urso e informa a Brandon que o dano em sua perna não é grave. Nesse momento, Anne volta e conta a ele sobre o alienígena na casa, então Hunter leva os adolescentes para outro local. Enquanto Hunter se afasta para usar sua lanterna, Anne secretamente diz aos garotos que a ajuda está a caminho. A lanterna atrai eficazmente o alienígena, que tropeça na corda de Hunter e fica preso na armadilha. Rindo, Hunter pergunta à criatura se ela se lembra dele antes de atirar nela. Charlie percebe que Hunter os usou como isca e tenta socar o cara, mas Hunter facilmente o impede com um golpe leve. Depois, os adolescentes seguem Hunter até sua casa, onde ele dá uma injeção a Brandon e o faz beber um remédio. Em seguida, ele faz Brandon morder um pedaço de pau antes de dolorosamente ajustar seus ossos para finalmente enfaixar a perna, o que faz Brandon desmaiar.
Charlie conversa com Hunter para mantê-lo distraído enquanto Annie tenta roubar as chaves do caminhão dele, mas Hunter percebe o que eles estão fazendo e explica que seu caminhão não está mais funcionando. Hunter diz que está disposto a emprestar seu barco, mas eles devem esperar até o amanhecer se quiserem sobreviver à viagem, pois aparentemente a luz do sol interfere no metabolismo dos alienígenas, tornando-os lentos. Frustrado, Charlie acha que não tem motivo para ouvir Hunter, que então compartilha sua história. Em 1995, ele era um astronauta em um ônibus espacial fazendo verificações pré-lançamento. Num momento ele piscou, no outro acordou em uma terra deserta a 2.000 milhas de distância, sem lembranças do que aconteceu nas últimas 48 horas. Com o tempo, algumas memórias voltaram, muitas luzes, alguns cheiros e sabores. Romanovich passou pela mesma coisa e ambos encontraram tatuagens estranhas em seus corpos após a experiência. Hunter diz que é assim que os alienígenas marcam os humanos, que mostram potencial para upgrades futuros e que eles vêm realizando testes há 60 anos em preparação para esta noite, durante a qual haverá uma abdução em massa. Charlie não acredita em nada disso, então Hunter prova movendo objetos com a mente. Ele descobriu esse poder alguns anos atrás, antes de suas memórias voltarem junto com algumas que não eram suas. Sua teoria diz que os alienígenas usaram algum tipo de implante neural cheio de informações. Agora ele sabe tudo sobre os alienígenas, incluindo o fato de que os humanos só evoluíram de organismos unicelulares graças à intervenção dos alienígenas. Essas criaturas usam humanos para experimentar da mesma forma que humanos usam ratos de laboratório. Hunter tentou alertar as autoridades sobre esta noite, mas disseram que ele estava louco. Então ele está determinado a caçar os alienígenas ele mesmo para se vingar. Depois, Hunter sai para preparar mais armadilhas. Annie tenta confortar Charlie, que compartilha a história de como sua namorada morreu. Naquela noite, ele estava dirigindo e adormeceu ao volante, causando o acidente. Quando acordou, tentou tirar a garota do carro, mas era tarde demais. A conversa é interrompida por Hunter, que volta arrastando o corpo do alienígena morto. Ele entra na outra sala e começa a dissecar a criatura. Vendo uma chance de escapar, Annie e Charlie acordam Brandon. De repente, a casa começa a tremer e as luzes vermelhas aparecem do lado de fora, causando uma dor insuportável em Hunter. Então, um som estridente ecoa na casa, machucando os ouvidos dos adolescentes também. Eles ficam assustados quando veem uma figura na porta, mas é Hunter que está saindo para verificar suas armadilhas. Logo as luzes mudam para azul e Brandon tem uma convulsão enquanto um brilho intenso enche a sala. Quando Annie e Charlie conseguem ver novamente, Brandon desapareceu e há um buraco na parede. Nesse momento, o alienígena entra, então Annie e Charlie se escondem debaixo da cama. Enquanto o alienígena procura ao redor, Charlie nota uma tábua solta e a quebra, permitindo que a dupla escape do edifício pouco antes do alienígena levantar o colchão. Então, Hunter atira em sua casa até a criatura fugir. Ele diz que está se divertindo, então dá as chaves do barco aos adolescentes e diz para irem embora sem ele. Annie e Charlie correm para o lago, apenas para Charlie congelar ao perceber que essa área está muito exposta. Annie acha que ele está deixando a memória de sua namorada torná-la um covarde e decide continuar sozinha. Ela corre para o barco e, quando está prestes a ligá-lo, tem um ataque de asma que piora rapidamente porque não consegue encontrar seu inalador. Charlie enfrenta seus medos e vai ajudá-la, já que o inalador ficou em seu bolso desde a última vez. Nesse momento, eles veem luzes no céu e o barulho os faz pensar que é o helicóptero, mas é a nave espacial. Um feixe de luz azul faz Annie congelar e começa a levá-la embora, então Charlie se agarra a ela para ser levado também. Momentos depois, Charlie acorda dentro de uma piscina estranha. Ele rompe a parede de tecido e descobre centenas de piscinas com pessoas sendo vigiadas por alienígenas vermelhos flutuantes. Então ele rompe a parede do lado oposto e descobre um túnel, pelo qual ele rasteja para alcançar outra área. Enquanto procura por Annie, ele ouve uma voz chamando seu nome e fica chocado ao descobrir Brandon pendurado em uma parede. Brandon diz que os alienígenas o consertaram porque sua perna não dói mais, mas quando Charlie rompe o tecido cobrindo a parte inferior do corpo de Brandon, ele descobre que foi substituída por maquinaria. Aterrorizado, Charlie continua e encontra uma sala com um coração pulsante dentro. Mais ao fundo, há outra sala com duas banheiras contendo Cara e Rob, que também estão sem a parte inferior de seus corpos. Rob de repente acorda e agarra o braço de Charlie para impedi-lo de sair, mas Charlie luta contra seu aperto e o força a soltá-lo rompendo os tubos conectados à banheira. Ouvindo Annie chamando por ele, Charlie continua procurando e eventualmente a encontra em uma banheira também. Seu corpo ainda está completo, então Charlie a pega para salvá-la e cai,
revelando alguns fios conectados a uma forma de pele estranha em suas costas. Desconectá-la também a nocauteou. Nesse momento, os alienígenas encontram os tubos quebrados de Rob e vêm procurar por ele, usando a voz de Rob para chamar seu nome. Charlie encontra uma faca e se esconde na banheira. Então, quando o alienígena se aproxima, ele sai para esfaqueá-lo. No entanto, a criatura não se incomoda e agarra o rosto de Charlie para empurrá-lo debaixo d'água. Momentos depois, Charlie acorda conectado a uma máquina alienígena. Enquanto os alienígenas começam a experimentar nele, ele tem uma visão de si mesmo na banheira e sua namorada morta aparece ao lado dele. Ela pede para ele deixá-la ir para que ele possa recomeçar, e Charlie concorda ao mesmo tempo em que os alienígenas perfuram seu cérebro. Da próxima vez que Charlie acorda, ele está de volta à floresta pela manhã. Como está nu, ele percebe imediatamente que seu corpo agora tem tatuagens como as de Hunter. Suas roupas estão dobradas ao lado dele. Perto dali, Annie também acorda, também com tatuagens e roupas esperando, mas seu inalador não é mais necessário. Charlie e Annie logo se reencontram e nenhum deles se lembra do que aconteceu na noite anterior, mas eles se beijam de qualquer forma. Depois, eles retornam à casa, onde encontram Brandon e Rob recuperando o carro. Em poucos segundos, uma cara perfeitamente viva se junta a eles também. Enquanto isso, o exército dos Estados Unidos assiste às filmagens da nave espacial feitas por seus pilotos em patrulha. Parece que os alienígenas estão partindo, e Romanovich sorri porque sabia que isso aconteceria. Em sua casa, Hunter admira o corpo alienígena, que ele pendurou na parede como outro animal empalhado. As notícias dizem que 20.000 pessoas desapareceram e voltaram durante a noite, então os militares estão colocando-as em quarentena. Mais tarde naquele dia, os adolescentes entram no carro para ir para casa, e Rob surpreende a todos prevendo as mensagens de texto que chegariam em seus telefones. Nesse momento, eles encontram a estrada bloqueada por soldados e policiais, que imediatamente veem suas tatuagens e os fazem sair do veículo. Então os homens discutem o que fazer e Annie pode ouvi-los falando sobre matá-los, mesmo que estejam sussurrando. De repente, o soldado se vira e rapidamente atira em Rob e Cara. Quando ele mira em Brandon, só o atinge na perna enquanto um policial aproveita a oportunidade para atirar em Annie. Furioso, Charlie ativa seu novo poder e chama a arma para sua mão, abrindo fogo contra os homens bloqueando a estrada ao mesmo tempo em que Hunter o ajuda das árvores. Brandon também ativa sua nova habilidade e simplesmente desaparece. Charlie atira no soldado que se aproxima de Annie, que ainda está viva. Um policial o agarra por trás e Charlie o joga no chão, quebrando seu pescoço. Depois, Charlie e Hunter trocam um aceno antes de Hunter partir. Brandon aparece nas proximidades e Annie e Charlie vão embora com ele pela floresta. Depois que eles se foram, o ferimento de Cara se cura e ela acorda. Então Cara toca em Rob para curá-lo também. Na floresta, o trio nota outra tempestade se aproximando. Ajude esse canal, se inscreva.